Boa noite, meus irmãos, a paz para todos. Que Deus abençoe a todos nesta noite, mais um dia, que vamos ter aqui a nossa segunda aula. Só quem puder, quem já estiver assistindo, eu estava tentando fazer isso aqui, mas não consegui. Quem já estiver assistindo, você clica aqui na live aqui que a gente está fazendo, vai aparecer 3 pontinhos aí, e você compartilha o link para os irmãos que estão no grupo do WhatsApp, tá bom? Compartilha lá para os irmãos que estão no grupo do WhatsApp, que eles estão pedindo, mas agora eu não consigo mais fazer isso, porque eu já estou aqui usando o celular para a gente iniciar a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. A Fabiana já pode compartilhar a nossa primeira... abrir o nosso compartilhamento de tela, né? Estamos, graças a Deus, felizes por mais um dia. Podemos falar do amor de Deus, das grandezas do Senhor. E hoje nós temos o desafio aí de falar o plano da salvação. Vou compartilhar essa aqui também. E eu passei lá no grupo do WhatsApp para os irmãos estarem lendo alguns textos, porque muita coisa a gente tem para falar hoje, né? Muita coisa. É um desafio mesmo estar falando o plano da salvação em uma aula. Eu sei que tem irmãs aqui da PEC, né? Os irmãos da PEC que nos acompanham, minhas professoras estão aqui, Andréia, a professora Nete, várias professoras da PEC aqui comigo, e quando a gente estuda o plano da salvação na PEC, a gente estuda em 5 aulas. Para dar aula para as crianças, estudamos em 5 aulas o plano da salvação. E hoje nós vamos fazer um resumão, vamos dizer assim, nós vamos fazer um resumão aqui. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Tem mais gente entrando aí. Um resumo do plano da salvação. Vamos lá. Então, quando nós falamos de salvação, conceito básico de salvação, irmãos, como temos pouco tempo aqui, eu não vou recapitular a aula da semana passada, tá? Tem gente que entrou hoje no curso, depois vocês vão entrar aqui no grupo do Facebook e vão assistir a primeira aula. Foi uma aula muito boa de introdução, a base para ter um evangelismo eficaz, né? Para ter um evangelismo eficaz. Mas hoje nós vamos falar acerca do plano da salvação. Então, os irmãos voltam e assistem a primeira aula que está aqui no grupo do Facebook. O plano da salvação, um conceito básico de salvação, né? É o resgate de alguém ou de alguma coisa em alguma situação de calamidade. Também significa ser redimido por Deus para a eternidade e ser salvo de Deus pelo próprio Deus. Nós vamos entender isso aqui hoje. Tá? Como assim? Eu falei na semana passada que não adianta a gente fazer um evangelismo só falando Jesus te ama, né? E não mostrando para o pecador que ele necessita de ser salvo, necessita de salvação, ele precisa de salvação. Vocês lembram que eu coloquei lá um caminhãozinho do corpo de bombeiro, né? E eu falei, já pensou, você está de boa na sua casa, de repente o corpo de bombeiro chega falando que veio te salvar, mas vai salvar de quê? E muitas pessoas acham que não precisa de salvação, ele está bem, ele paga suas contas em dia, ele cuida da sua família, ele não está perdido, não precisa de salvação, né? E nós vemos que a salvação é o resgate de uma pessoa que está numa situação de calamidade. Ele vai ser salvo do quê? Ser salvo do próprio Deus, pelo próprio Deus. Vamos entender isso aqui nos próximos slides, conforme a gente vai estudando. Você pega a sua caneta, seu lápis, sua Bíblia, para você fazer as suas anotações. Quem não tiver condições de fazer anotações, depois a gente disponibiliza para vocês a apostila, tá bom? Amanhã a gente já disponibiliza lá no grupo de WhatsApp. Se tem alguém aqui que não está no grupo de WhatsApp, você pode pegar, depois a gente posta, a gente coloca aqui o telefone da Fabiana, depois se ela puder colocar, o telefone dela no final a gente coloca, ou o meu telefone, para você colocar lá, te incluir no grupo de WhatsApp. Você pode fazer perguntas, você vai receber a apostila lá também, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar no plano da salvação é a pessoa de Deus. Primeira coisa, a pessoa de Deus. Você precisa conhecer, ter uma base, um conhecimento básico sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus?
Então, nós estudamos Deus, nós conseguimos conhecer a Deus. É lógico que a gente não vai conhecer a Deus na sua totalidade, mas um pouco a gente consegue conhecer através dos seus atributos. O que são atributos? São as qualidades que Deus tem. A Bíblia diz que Deus é uma pessoa, Deus é pessoal, e ele tem qualidades. Que qualidades são essas, né? Deus é uma pessoa como nós. A diferença de Deus é que nós temos qualidades e temos defeitos. Deus não possui defeitos, Deus só tem qualidades. E é importante, seria bom você pegar uma lista, fazer uma lista das qualidades de Deus, dos atributos de Deus. Eu pedi alguns aqui. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é manso, eterno, criador, amoroso, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, compassivo, ele é fiel, ele é glorioso, perfeito, infalível. Esses são alguns dos atributos de Deus. E você estudando esses atributos, você vai conhecer a pessoa de Deus, quem é Deus. Para você sair às ruas, para você pregar para o seu amigo, para o seu parente, para o seu colega, você precisa conhecer quem é Deus. O plano da salvação é algo muito importante. Essa aula aqui é muito importante. Eu peço que os irmãos vejam hoje, revejam, tirem as suas dúvidas no grupo de WhatsApp, porque isso é muito importante. Foi uma das coisas que fez com que a gente tivesse a ideia de fazer esse grupo, de fazer esse curso, né? O Projeto Bons Frutos começou fazendo ações, Casa do Menor, nas ruas, cinema de praça, e a gente começou a observar que as pessoas tinham dificuldade em falar o plano da salvação. E às vezes você vê muitas ações sendo feitas pelas igrejas, e as pessoas às vezes fazem muitas coisas, talvez uma ação social que você faça na sua igreja. Eu sei que tem muitos locais que nós somos proibidos de falar do evangelho, mas às vezes a gente leva a pessoa para dentro da nossa igreja, e ali dentro da igreja não tem pessoas treinadas para conduzir a pessoa no plano da salvação, para evangelizar essa pessoa, para falar de Deus para ela. Às vezes você vê muitas igrejas fazendo muitas ações, agora está chegando o Natal, aí faz a sacolinha para as crianças, vai na creche entregar a sacolinha, vai na comunidade entregar, mas não vê alguém falando sobre Deus, sobre o plano da salvação. Às vezes você faz um dia da beleza na sua igreja, chama as pessoas, corta o cabelo, corta a unha, mas a pessoa entra dentro da igreja e não ouve a mensagem mais importante que ela precisa ouvir para a salvação da vida dela. Ela está perdida. Às vezes a gente se preocupa em cobrir algumas das necessidades da pessoa, mas a maior necessidade que o homem precisa, que o ser humano precisa, que o ser humano tem, que precisa ser saciada, é a salvação em Cristo Jesus. Então, a importância de você ter, o cristão precisa ter na ponta da língua dele o plano da salvação. E a primeira coisa que a gente vai falar acerca do plano da salvação é a pessoa de Deus. Quando a gente chega falando sobre a pessoa de Deus, quem Deus é? A Bíblia diz, eu já mostrei aqui uma coluna de atributos dele, de qualidade de Deus, mas o atributo que a gente vai se deter aqui, nós vamos estudar só 2 hoje, tá bom? Só 2. É a santidade, tá? A santidade. A Bíblia diz que Deus é santo. Deus está exemplificado aqui nessa nuvenzinha. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele mostrou de uma forma tão detalhada na Bíblia, ele se preocupou em mostrar isso de uma forma tão detalhada nas Escrituras, que dá até para a gente fazer um desenho acerca do plano da salvação, dá até para se desenhar de tantos detalhes que Deus quis dar para mostrar para o pecador, para mostrar para a pessoa que precisa dele acerca do plano que ele havia traçado para a salvação da humanidade. Então, a gente vai tentar desenhar isso aqui, né? Eu não sei desenhar Deus, a gente nunca viu Deus, então a gente exemplifica Deus aí numa nuvem, tá? E um dos seus atributos é a sua santidade. Olha só esses 2 versículos. Abacuque, capítulo 1, versículo 12 e 13. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. A Bíblia diz que Deus é tão santo, a santidade de Deus é um atributo que está intrínseco a ele,
É um atributo tão forte em Deus que ele é, a palavra santidade significa separação. Ele é separado do mal, ele não pode contemplar o mal, ele não pode ver o mal. Ele é santo, ele é separado do pecado, da iniquidade. Não existe iniquidade em Deus, não existe pecado em Deus, não existe maldade. E ele é separado disso, que ele não pode contemplar o mal. Abacuque. Em Apocalipse 4:8, olha só, a Bíblia diz, a Bíblia relata ali, João, ele sobe aos céus para ver ali naquela revelação que ele tem do Apocalipse, e ele vê o trono de Deus. E no trono existia ali, cada um deles, os animais que existiam ali, cada um deles tinham 6 asas, e era cheio de olhos, tantos ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, eles repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Apocalipse 4:8. É mais ou menos a revelação que João teve, é mais ou menos a mesma forma da revelação que Isaías teve. Isaías entra no templo para chorar a morte do seu tio Uzias, e ali, chorando, ele tem uma revelação da glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus era tão grande que até as coisas inanimadas, os objetos inanimados, as paredes, os umbrais das portas se moveram pela glória, pela santidade de Deus. E os serafins que estavam ali, eles possuíam 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, em sinal de obediência imediata. E o que eles falavam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o único atributo de Deus que é evidenciado na Bíblia, que é registrado na Bíblia com uma repetição de 3 vezes, é esta palavra, este atributo, santo. Você não vai encontrar na Bíblia, Deus é bom, bom, bom. Deus é amor, amor, amor. Mas você vai encontrar, Deus é santo, santo, santo. E deixa eu só marcar aqui. Deus é santo, santo, santo. Porque na língua hebraica, na nossa língua, quando a gente quer colocar alguma coisa em destaque, a gente coloca entre aspas, né? Ou coloca em negrito, ou sublinha. Na língua hebraica, não. Você repete, usa repetição. Então, Deus é santo, santo, santo. 3 vezes era repetido a santidade de Deus. O nosso Deus é santo. E, olha só, a santidade de Deus é o que revela que ele é separado do pecado. Ele é separado da maldade do homem. Então, nós temos aqui um Deus santo, um Deus que é separado do pecado, e nós temos aqui a condição humana, o pecador. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Né? Um Deus que é santo, e um homem que é pecador. Há uma diferença muito grande entre esse Deus e esse homem pecador. A Bíblia diz que que o homem foi feito em perfeição ali no jardim, mas o pecado contaminou o homem. Então essa cor escura do homem aí, ela é representada pelo pecado, a cor preta, com esse pezinho ali, o P, que significa pecado. Qual é a condição de Deus? Santo. Qual é a condição do homem? Pecador. Aí Isaías vai dizer, mas os vossos pecados fazem uma divisão entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado faz uma separação. Deus é santo, homem pecador. Vamos ver um texto aqui que diz a respeito disso. Esse texto é grande, mas a gente precisa ler. Você que não está enxergando aí, você pode procurar na sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, tem um texto grande aí, mas a gente precisa ler esse texto. Daqui eu consigo ler até os comentários de vocês, viu? Quem quiser participar aí, comentar, colocar suas dúvidas. Hoje aqui a gente está com mais recurso, aqui, computador grande, dá para ver os comentários também. E a Fabi também está compartilhando aí os comentários na tela. Vamos ler esse aqui, Romanos 3,
no versículo 10, presta bastante atenção, eu coloquei aqui algumas partes em vermelho. Qual é a condição do homem? Nós vemos que Deus é santo, ele não pode nem contemplar o mal. Qual é a condição do homem? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Olha como que é o homem. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Olha só, meus irmãos, a condição do homem pecador. Não é difícil você imaginar um negócio desse. É só você, hoje em dia, abrir a internet, ligar a televisão, nessas programações que passam todos os dias, que você vai ter essa descrição aqui. Você tem essa descrição, né? A televisão faz questão de colocar isso, porque dá ibope também, essa condição pecadora do pecador, essa condição humana. Eles gostam de projetar isso, né? Porque o povo também gosta, o homem gosta, o homem peca e gosta do pecado, gosta de pecar, porque ele é pecador, está caído, está fora da glória de Deus, da presença de Deus. Então você tem esse retrato direto aí, né? Então agora nós temos aqui um dilema, um Deus santo e um homem pecador. E aí, só que nós vamos estudar um outro atributo de Deus. É o atributo da justiça. O nosso Deus, ele é justo. Ele é santo e ele é justo. E agora, se Deus é justo e Deus é santo, ele precisa punir o pecador. Você precisa entender isso quando você for evangelizar. Muita gente não acredita no inferno. Tem gente que vai dizer para você, inferno não existe. O inferno é aqui. Já estou recebendo a punição pelas enfermidades, pelos males, pelo que acontece aqui na Terra. Mas nós precisamos ter em mente o juízo final, o juízo de Deus. E não pensa só no juízo final daquele grande dia, pensa no juízo individual para cada pessoa. A partir do momento que ela parte, nós vimos no primeiro slide desse treinamento, 45 a 50 milhões de pessoas morrem todos os dias. Então, a partir do momento que a pessoa parte daqui, ela já está sobre o juízo, né? O que a Bíblia diz? Partiu daqui, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. E o juízo de um Deus que é justo. Vamos entender o que é ser justo, o que é a justiça de Deus. O Salmos 11, verso 7 diz assim, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Olha só, nosso Deus é justo, o Senhor é justo. O Senhor apareceu para vocês, né? Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Deus é um Deus justo. Balança enganosa, Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então você imagina um Deus justo, e a justiça de Deus não é como a justiça aqui da terra, né? Aqui tem muito esse ditado, tudo acaba em pizza, né? Principalmente no Congresso, principalmente quando se envolve político, quando se envolve gente importante, vai para um lugar, vai para uma instância, primeira instância, segunda instância, sobe para o tribunal, para o Supremo Tribunal Federal, acaba em pizza. Às vezes, né, acontece, acaba em pizza. Mas que o nosso Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Salmos 11, 7. Justo juiz. O que é um juiz justo? É aquele que faz, que cumpre a sua justiça. E a justiça de Deus é uma coisa tão fina, irmãos, não é como a nossa, né? A Bíblia diz que, olha só esse versículo, balança enganosa é a abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa, quanto que uma balança precisa?
quantos centavos, vamos dizer assim, quantos centavos, se você for comprar lá 1 quilo de farinha, e o homem vai pesar menos 100 miligramas na farinha, quantos centavos, quantos reais estaria te roubando ali naquela balança enganosa? Mas isso para Deus é uma abominação. É uma abominação. Se você for ler a lei, lembra daquela época que a lei era descrita lá no Monte Ebal? Maldito aquele que deitasse com um animal, maldito aquele que deitasse com a sua sogra, maldito. Tem várias maldições ali na lei. Tem coisas bem pesadas, tem pecado bem pesado ali. Mas tem pecado assim, ó, maldito aquele que mudar os limites do seu próximo. Você está fazendo a cerca lá, o seu terreno, aí você pega a sua cerca e joga um pouquinho mais para lá, sem o teu amigo perceber, sem o vizinho perceber, e rouba um pedaço do terreno dele. A Bíblia diz que você é maldito. Olha só o que está escrito: maldito o que fizer o cego errar o caminho. Deuteronômio 27. Você vê o cego ali querendo ir para a padaria, você indica a drogaria para ele. Maldito perante Deus. Então, nós vemos que para Deus, irmãos, não existe limites no pecado. Não existe tamanho de pecado. Ou um pecado grande, ou um pecado, vamos dizer, não existe pecadinho, pecadão, não tem. Tudo é maldição diante de Deus, é abominação diante de Deus. A justiça dele é reta, é pura, é fina. Então, se Deus é justo, o que ele faria com um homem pecador? Vamos ver? Existe um outro atributo de Deus que é bem pouco falado hoje em dia, né? Eu demorei para descobrir isso aí. Existe um outro atributo de Deus que é chamado da ira. Fala, minha irmã, mas o que é isso? Deus se ira. Deus se ira. Por que Deus se ira? Você imagina você. Olha, se coloca aí no seu lugar. Você sendo um pecador, você possuindo ainda maldades no coração, mas você vê uma notícia no jornal, né? Você vê lá no jornal, um homem pegou uma criança, abusou daquela criança, a criança morreu, matou a criança, ocultou o cadáver. Como que você fica quando você vê uma notícia dessa? O que você sente no seu coração? Nós sentimos o quê? Indignação. Nós ficamos irados. Imagina se for uma pessoa da sua família, como que você ficaria contra essa pessoa? E você imagina Deus. Nós temos aqui algumas notícias que nós vimos todos os dias, e isso nos causa ira, nos causa revolta. Às vezes as pessoas entram em depressão, não conseguem dormir, de revolta por causa das coisas, das maldades que os homens fazem. Mas quando você imagina Deus olhando do céu e vendo todas as maldades, a sua justiça ordena que ele puna o pecador. E a sua justiça ela é revelada pela sua ira. Então, um Deus justo, um Deus santo, que não pode contemplar o mal, ele fica irado com os pecados dos homens. E ele tem que punir esse homem. Ele tem que punir. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você pega um caso, lembra daquele caso que aconteceu no interior, já esqueci o nome da cidade, onde um homem, ele abusava das crianças, de meninos de 7, 8, 9 anos. Ele abusava das crianças sexualmente. As crianças morriam, depois ele matava as crianças e ele ocultava o cadáver. Foi achado 6 crianças. As mães não podiam nem enterrar os seus filhos, porque só sabia que a criança havia desaparecido. Pegaram aquele homem vai para o tribunal. Ele é condenado naquele tribunal. Você já imaginou se o juiz chega para aquele homem e diz assim, olha, o homem chega para o juiz e fala, juiz, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo. E o juiz inocenta aquele homem. Esse juiz é um juiz justo? Coloca aí nos comentários, você acha que esse juiz é um juiz justo? Ele inocentou um pecador. Ele inocentou um assassino, um serial killer, que matou 6 crianças e ocultou o cadáver das crianças, abusou das crianças até a morte. Esse juiz é um juiz injusto. Ele é um juiz injusto. Mas a Bíblia diz que Deus é justo.
Deus não faz injustiça. E se Deus é justo, ele precisa punir o pecador. E ele pune através da sua ira. O pecador sofre a ira de Deus. Olha só, Romanos 1,18. Romanos 1,18 vai falar acerca da ira desse Deus, que é justo, e ela foi revelada contra a humanidade. Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Irmãos, olha só que forte isso aqui. A ira de Deus ela é revelada dos céus contra os homens que suprimem a verdade. Olha o que os homens estão fazendo. Essa palavra suprimir significa aniquilar a verdade. Morte por sufocamento. Eles vão sufocando a verdade, sufocando, suprimindo a verdade pela injustiça. O que que você vê essas leis aí tramitando no Congresso? As leis contra tantos pecados. Congresso Nacional aí apoiando pecados, injustiça dos homens, tentando formular leis para que essas coisas venham ser, as coisas que eram mentira, venham ser verdade. Nós estamos vendo isso nos nossos últimos dias. Os homens, eles agem com injustiça. Eles suprimem a verdade pela injustiça. E por isso a ira de Deus está sobre eles. A ira de Deus. Vamos ver mais um versículo, Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11 diz assim: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7, 11. Irmã, Deus se ira todos os dias. Isso está escrito em Salmo 7, 11. Por que que Deus se ira todos os dias? No livro de Jó, capítulo 15, verso 16, diz assim: quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Como eu estou bebendo água aqui, ó. Os homens bebem iniquidade como se fosse água. Todos os dias, iniquidade em cima de iniquidade, maldade em cima de maldade. Deus olha lá do céu e a ira de Deus vem sobre o pecador. O pecador está debaixo dessa ira. A ira é revelada sobre ele. E quando o resultado da ira de Deus vem sobre esse assassino, sobre esse criminoso, a justiça de Deus vem sobre ele, o que que Deus vai fazer com o criminoso? O que que Deus faz? O pastor Paul Washer, eu gosto muito dele, e ele falou que uma vez ele chegou numa faculdade para pregar, e ele falou assim, olha, eu vim aqui dar uma notícia muito ruim para vocês. A notícia muito ruim é que Deus é bom. E aí os alunos da faculdade falaram assim, como assim? Que notícia boa, Deus é bom. E aí ele falou, se Deus é bom, o que ele faria com homens pecadores? Deus é bom, Deus é justo, mas o problema é que somos pecadores, somos maus. E se somos maus, somos assassinos, homicidas, mentirosos, Deus precisa punir o pecado. Deus precisa punir o pecador. E agora o que Deus faz? A ira de Deus vem sobre o pecador. E a ira vem em forma de morte eterna. A morte eterna, fogo, lago de fogo ardente. Deus pune o pecador com a sua ira e o condena para a morte eterna. Eu quero dizer para vocês que essa questão de justiça, meus irmãos, como que eu posso dizer? Esse sentimento de justiça, ele é intrínseco de Deus, Deus é justo, mas Deus colocou isso no ser humano também. Porque o homem, ele conhece, ele sabe sobre a justiça. Você vê isso na televisão o tempo inteiro, você vê isso na mídia, na internet o tempo inteiro. Como no caso de uma pessoa que comete um crime, né? Um assassino comete um crime bárbaro aí, a criança que foi jogada da janela. Aí o juiz, quando chega no julgamento, dá uma sentença desfavorável. Uma sentença que não cumpre a justiça terrena. O que as pessoas fazem? Elas colocam uma camiseta,
com a foto da criança, né, que morreu. Elas vão para a rua e começam a dizer: queremos justiça. Sai com faixas, sai com camisetas, e elas querem o quê? Justiça, porque elas querem que a justiça seja feita, a justiça seja satisfeita. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um caso bem assim. Vocês lembram do apóstolo Paulo, quando ele passou por um naufrágio? E ele, naquele naufrágio, eles foram salvos, né? E eles chegam nadando numa ilha chamada Ilha de Malta. E ali na Ilha de Malta, eles acenderam uma fogueira, e a Bíblia diz que os bárbaros, as pessoas que estavam ali, eram um povo bárbaro, um povo que não tinha muita cultura. Era um povo que estava bem longe da cidade, morando numa ilha, vamos dizer, tipo índio, assim. O povo recebeu eles em casa, o povo acolheu eles, né? Tinha o Públio ali que recebeu eles por 3 dias, mas eram umas pessoas distantes, que não tinham muito conhecimento. Mas o que aqueles homens falaram quando eles viram a víbora mordendo Paulo? Este homem é um assassino, ele fugiu do mar, a morte não conseguiu pegar ele no mar, e agora ele vai morrer com a mordida da víbora. Eles já tinham, a justiça está atrás deles. Mesmo aqueles povos bárbaros, aquele povo ali que não tinha muita cultura, muito desenvolvimento, mas eles entendiam que existia uma justiça. E eles diziam: a justiça está atrás desse homem. E a justiça quer fazer alguma coisa com esse homem. Ele fugiu do mar, não morreu no mar, a justiça não pegou ele no mar, mas pegou ele agora com a mordida da serpente. E ali a cobra mordeu Paulo, vocês conhecem a história, Paulo não morreu, aí eles já mudaram de ideia, queria fazer Paulo um deus. Mas essa questão da justiça, ela está dentro da mentalidade de cada um e do coração de cada um. Que quando você vai pregar para o pecador, o que acontece? Ele mesmo fala. No começo ele vai dizer que não precisa de salvação. Mas quando você mostra que ele é pecador, ele fala: não, mas eu sempre pensei nisso. Eu sempre imaginei isso, né? Eu imaginei que eu poderia... Eu fico pensando, às vezes, quando coloca a cabeça no travesseiro, fica pensando as coisas erradas que já cometeu, o que vai acontecer comigo, o que vai ser depois da minha morte. O pecador tem essa preocupação. Precisa de um crente aí, um evangelista, para evangelizar o pecador. E o que acontece, meus irmãos? Nós temos aí mais um atributo do nosso Deus. É nesse atributo que você pode levantar suas mãos para o céu e dizer glórias a Deus. E o nosso Deus é santo, ele é justo, ele precisa punir o pecado, mas ele é um Deus misericordioso. Aleluia. Ele é um Deus de misericórdia. É um dos atributos do nosso Deus também, a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é o socorro. Ele vem atrás do pecador. Ele vem ao pecador com a sua misericórdia. Quando Adão peca no jardim, o Senhor usou ali de quê? Misericórdia. Adão se escondeu. Não foi Adão que foi atrás de Deus pedir perdão pelo que ele havia feito. Mas foi o próprio Deus que foi. Adão, aonde tu estás, Adão? Olha só, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: graças ao grande amor. Olha mais um atributo aí, o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Graças a esse grande amor, quando nós dizemos Deus te ama, é esse amor revelado nas Escrituras Sagradas, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, é por causa do grande amor dele, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E quando nós falamos desse atributo de misericórdia, a misericórdia, ela é revelada aos homens através da graça de Deus, através da sua graça, a sua grandeza. O que é graça? Favor imerecido, pelo qual nós não podemos pagar. Nós alcançamos a graça por causa da misericórdia. Vamos ver lá mais um texto aqui que fala sobre a graça. Então, quando Deus revela a sua graça ao pecador,
Ele não lança mais esse pecador no inferno, mas agora ele mostra ao pecador uma forma dele ir para o céu, de poder ter contato com Deus no céu e de não morrer mais. Olha só, Romanos 3, 23 ao 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus redime e justifica o pecador por meio da sua graça, por causa da sua misericórdia. Deus é justo, precisa punir o pecado, precisa punir o pecador, mas por causa da sua misericórdia, ele revela a sua graça e não pune o pecador. E como que ele vai fazer isso? Vocês estão entendendo até aí? Através da sua graça, como que Deus vai fazer isso? Ele vai pegar este pecador que deveria ir para o inferno e levá-lo ao céu. Vamos lá. Aqui está a esperança da salvação. Nosso Deus, aqui no azul, né? Através da sua misericórdia, revela a sua graça, e ao invés de lançar o pecador no inferno, agora ele abre as portas do céu e recebe o pecador no céu. Mas como que Deus pode fazer isso? O grande dilema. Você precisa colocar isso aí na sua mente. Existe um grande dilema, né? Da doutrina da salvação. O grande dilema é o quê? Olha só, capítulo 1 e versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Como que Deus vai pegar uma pessoa que é culpada, que é pecadora, e inocentar essa pessoa, justificar essa pessoa? É isso que nós precisamos entender aqui hoje, né? Às vezes você fala, irmão, por que você está falando tudo isso para a gente evangelizar? Você precisa ter isso como base na sua mente. Não que você vai chegar lá no pecador e falar, olha, Deus vai te justificar. Não, mas isso precisa estar dentro da sua mente para você poder conversar, responder as perguntas, né? Responder as perguntas que eles vão fazer para vocês. E muitas coisas que vão falar durante a sua abordagem. Você prepare para a aula que vem, né? A aula que vem, pastor Diogo, ele vai falar sobre abordagens no evangelismo, como que você aborda, como que você conversa. Mas essa aula aqui é para que nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, o que Deus fez. Tá bom? E agora vamos lá, o grande dilema. Como que a gente pode resolver esse dilema, meus irmãos? Cristo, Deus, nosso Deus, é um Deus justo. Ele tem um atributo chamado justiça, e por esse atributo justiça, vem a sua ira contra o pecado da humanidade, contra o pecador. Ele pega esse pecador e lança no lago de fogo. Ele tem que condenar o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Você entender isso? Existe um preço para o pecado. O preço é a morte, você precisa pagar. Pecado é dívida. Ele lança o pecador no inferno. Mas o mesmo Deus é misericórdia. Ele demonstra a sua graça e agora ele lança o pecador no céu. Só que tem um dilema aqui. A Bíblia diz que Deus não pode ter o culpado por inocente. Como assim? A pessoa é culpada, a pessoa tem pecado, ela tem que pagar. Como que Deus vai inocentar um pecador? Como que Deus vai ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o ímpio? Tem outra passagem da Bíblia que diz que é uma maldição, aquele que justifica o ímpio e aquele que inocenta o pecador é maldição diante de Deus. Como que Deus vai fazer isso? Aí entra aquele texto que eu pedi para vocês lerem, né? Estudar, meditar nas Sagradas Escrituras, Isaías capítulo 53. Entra uma doutrina chamada a doutrina da substituição. Deus agora precisa substituir o homem e lançar sobre outra pessoa a sua ira.
Isaías 53. Meus irmãos, escreva aí, ó, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías escreveu esse capítulo 700 anos antes de Cristo. Esse capítulo é como se fosse... Isaías colocaria os detalhes. Nós não vamos ler o capítulo, eu pedi para os irmãos lerem antes da aula, né? Isaías coloca aí os detalhes da crucificação, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Isaías descreve como se ele estivesse sentado ao pé da cruz. Você vai ver que os verbos estão no passado. Ele foi moído, ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Os verbos estão no passado. É como se Isaías estivesse enxergando aquilo ali acontecendo e descrevendo. A gente só pode imaginar que isso foi uma revelação que Deus deu a Isaías para que Isaías escrevesse o plano dele 700 anos antes do seu filho vir ao mundo. 700 anos antes. Entra aí a doutrina da substituição. Cristo foi o nosso substituto. Vamos ver o que acontece aqui. Na cruz. Irmãos, essa palavra, cruz, é algo muito maravilhoso. Olha o que acontece na cruz. É diferente de você chegar para o pecador e falar, Jesus morreu por você. Isso é muito simples. Isso é menosprezar a grandeza da cruz. Olha o que aconteceu na cruz. A cruz foi um substituto. Você está vendo o que entrou agora no nosso desenho aí? Eu falei que a gente ia desenhar o plano da salvação. Entrou uma segunda pessoa, entrou um homenzinho aí em cima, só tinha o pecador, não era? Era o pecador que Deus ia derramar sobre ele a sua ira e também a sua graça, só que não tem como Deus fazer isso, derramar ira e graça sobre a mesma pessoa. Então, o que Deus faz? Ele promove, ele faz um plano e ele tem um substituto, o seu único filho, unigênito de Deus. Ele pega o seu único filho e leva a cruz. E sobre o seu filho, ele descarrega toda a sua ira. É como se Cristo na cruz fosse um para-raio. Sabe quando você está naquele dia de chuva, de verão, que desce aqueles raios? Você está dentro do seu prédio, do seu apartamento, da sua casa, o raio vem, ele pega no para-raio e você é protegido. Na cruz, Cristo leva toda a maldição, toda a ira de Deus sobre ele, sobre a cruz. E ali na cruz, a graça de Deus vem sobre nós. Acontece na cruz uma palavrinha chamada expiação. O que é a expiação? Expiar significa cobrir. Vai chegar aí para vocês o slide, está demorando um pouquinho, mas vai chegar. A palavra expiação significa cobrir. No hebraico, significa ocultar o pecado da vista de Deus. É o ato de anular o pecado. Cristo leva sobre ele os nossos pecados e anula a ira de Deus que vinha sobre nós. A ira de Deus vinha como um raio em cima do pecador, para punir o pecador. E agora a ira de Deus é desviada. O para-raio desvia a ira de Deus e ela cai sobre Cristo na cruz. Levíticos 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levíticos 17:11. Então, ali na cruz, o sangue de Cristo é derramado e é expiado os nossos pecados. Vocês lembram do propiciatório? No tabernáculo existia a arca da aliança. Aquela arca tinha uma tampa chamada propiciatório, onde 2 querubins ficavam com as suas asas, tampando a tampa da arca, porque ali dentro da arca existiam as 10 leis, as leis de Moisés que Deus havia dado para o seu povo. E quando o sacerdote ia fazer expiação,
Ele ia fazer um sacrifício pelo pecado da humanidade. Ali ele derramava, aspergia o sangue do animal em cima do propiciatório, simbolizando o sangue de Cristo, cobrindo a arca da aliança e cobrindo o homem da condenação da lei que estava lá dentro. Então, na cruz, Cristo faz expiação pelos nossos pecados. Ele veio para cobrir os nossos pecados ali na cruz. Salmo 78, versículo 38. Nós temos um versículo aqui, muito lindo, que fala da misericórdia do Senhor e fala também do desvio da sua ira. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pela sua tão grande salvação. Olha só, versículo Salmo 78, 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. A ira foi desviada na cruz sobre Cristo. E olha só, meus irmãos, a doutrina da substituição, ela fala de muitas coisas. Onde está a doutrina da substituição? Onde Cristo nos substituiu ali, naquela cruz? Será que foi o martírio da cruz? A Bíblia diz que ali no Gólgota, aliás, ali no jardim do Getsemane, ele ora e ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, ó Pai, mas a tua. O que estava no cálice ali que Cristo ia beber naquela cruz? Onde está a doutrina da substituição? Será que está na cruz? Será que o cálice seria a cruz? Muitas vezes a gente vê pessoas pregando, né? Que Cristo estava com medo da cruz, das chicotadas, do castigo romano que ele iria levar, talvez dos pregos que seriam pregados nos seus pés e nas suas mãos, ou da coroa de espinhos, ou da vara que batiam na sua cabeça. Mas olha só, eu quero despertar vocês a uma coisa aqui. Muitos mártires na história da humanidade sofreram ainda mais. Muitos mártires foram mastigados por leões no Coliseu Romano. Muitos mártires foram arrastados por carroças na rua. Muitos mártires foram queimados vivos. E a história diz que eles iam cantando para o martírio. Existe um período da história do martírio que sabe o que eles faziam? Eles cortavam primeiro a língua dos irmãos para depois levarem ao martírio. Ali já começava o martírio, né? Mas eles cortavam primeiro a língua, porque o cântico dos irmãos incomodava os seus algozes, por causa que eles iam cantando para a fogueira. E porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele sofreu agonia antes de ir para a cruz. Ele chorava e ele suava suor como gotas de sangue. Por que ele sofreu tanto antes da cruz? Será que ele estava com medo da cruz? Com medo dos cravos? Com medo dos pregos? Não. Na cruz, Cristo sofreu a ira de Deus. O que tinha no cálice? Coloque aí nos comentários, ninguém colocou até agora. O que tinha no cálice que Cristo ia tomar ali na cruz? O que ele sofreu naquela cruz que fez com que ele fizesse essa oração? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Cristo iria tomar ali o cálice da ira de Deus. O cálice estava cheio da ira. O cálice estava cheio da cólera de Deus por causa do pecado do homem. Ele sofreu os nossos pecados. Olha só. Olha lá em cima, desse homenzinho aí. Lá em cima tem um pezinho. Eu não coloquei o pé em cima dele porque a Bíblia diz que ele não foi contaminado pelo nosso pecado. Mas ele levou os nossos pecados. O cálice estava cheio da ira de Deus. Isaías 53, lá onde eu pedi para os irmãos lerem. Isaías 53, a Ruth acertou, o cálice da ira de Deus. Mas ele foi ferido
por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Cristo leva a maldição do pecado sobre ele, a ira de Deus desce sobre ele, a cólera de Deus desce sobre ele. Vocês sabem por que ele disse aquela mensagem, aquela palavra? Eli, Ali, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Na cruz, Cristo foi desamparado. Dá para entender agora por que o Pai vira as costas para o Filho na cruz. O Salmo 22, irmãos, responde isso para a gente. O Salmos 22 é um salmo que fala sobre o martírio do homem sofredor. É o Salmos que fala, ele começa assim, Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22. E ali no Salmo 22, Cristo vai falar um negócio, uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, em toda a história da humanidade, em toda a história de Israel, em todo o trajeto de Israel, os 40 anos de deserto, na peregrinação no deserto, no Egito, não houve ninguém que lhe clamasse a Deus e Deus não respondesse. Existe um versículo onde Moisés reúne todo o povo, está lá em Deuteronômio, eu esqueci agora a referência, que diz assim, Moisés disse para a nação de Israel, que nação há? Ele faz uma pergunta, que nação há? Que tem um Deus tão grande e tão chegado como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o clamamos, Ele nos responde. Não houve nenhum momento da história da nação de Israel que Deus não haja respondido o seu clamor. E ele diz ali no Salmo 22, mas eu fui abandonado. Por que ele foi abandonado? Ele vai responder, porque eu sou um verme, opróbrio dos homens. Cristo na cruz se fez opróbrio, se fez maldição por nós. E nós vemos lá no começo dessa aula que Deus é tão santo que ele não pode contemplar o mal. Ele não pôde contemplar o seu filho na cruz, porque ele estava cheio dos nossos pecados. Ele estava ali carregando as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado estava sobre ele. E Deus não pôde olhar para o seu filho, ele abandona o filho ali na cruz. Porque Deus é santo e não pode contemplar o mal. Meus irmãos, isso é muito forte. Esse é o plano da salvação. E nós estamos falando aqui da cruz. As bênçãos da cruz. Existe muita coisa que a gente poderia falar sobre as bênçãos da cruz. Mas existe uma doutrina muito interessante, que eu quis trazer essa doutrina para vocês hoje aqui. Como a gente não pode falar de tanta coisa que aconteceu na cruz, redenção, propiciação, reconciliação, tem muitas palavrinhas, mas eu trouxe essa doutrina, porque é essa doutrina que a gente vai usar no nosso evangelismo. Na cruz acontece isso, é na cruz. Quando você vai pregar para o pecador, quando você vai falar o plano da salvação para o pecador, você vai falar que existe um Deus justo, que o pecador está separado de Deus e Deus precisa condenar esse pecador à morte. Quando você fala do mistério da cruz, quando você fala da grandeza da cruz, e o pecador acredita nisso, e o pecador recebe isso, ele recebe essa doutrina que é chamada de justificação. O que é a doutrina da justificação? Eu coloquei aí uma figura, um martelinho de um juiz, né? O martelinho de um juiz ali, uma figura, para dizer que nós somos justificados por Cristo. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada aqui. Nós já estamos aí com 1 hora de live. Hoje nós vamos passar um pouquinho, mas é necessário, irmãos. Vocês estão aí no aconchego do seu lar, né? Vamos passar um pouquinho aqui, mas precisamos terminar hoje o plano da salvação.
Vamos lá. Só um minuto. Estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Mas você parou. Eu vou continuar, então? Eu vou continuar. Só um minutinho, meus irmãos. Só um minutinho que caiu um pouco aqui a conexão. Já estamos voltando. Estão me ouvindo? Eu vou esperar um pouquinho aqui vocês me falar se estão ouvindo, porque aqui parou para mim. Está ok. A Ruth respondeu que está ok. Vamos continuar, então. Quem não está ouvindo, você pode... O que eu fiz aqui, eu saí e entrei de novo aqui no Face. Saí e entrei de novo para ver se consegue ouvir, tá bom? Elinete está ouvindo, André está ouvindo. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Doutrina da justificação. Nós estamos indo para o fim, tá bom, meus irmãos? Fiquem tranquilos, estamos indo para o fim. Doutrina da justificação, o que é isso? Quando o pecador, ele entende o evangelho, você vai pregar, ele vai entender, ele vai receber. Tudo isso é o Espírito Santo que atua na vida dele e faz com que ele receba, que ele entenda, né? Que ele entenda o evangelho, que ele entenda isso que acontece na cruz, e ele vai ser justificado. A justificação significa restituir a inocência original, tornar justo. Eu coloquei aí o desenho do martelinho para a gente lembrar de um tribunal. Imagina aquela pessoa que chegou no tribunal, ela será condenada por vários crimes que cometeu, né? E ali no tribunal ela precisa pagar por aqueles crimes. Você pode usar isso como exemplo para o pecador, quando você estiver evangelizando. Você tem vários crimes. Você está diante de um tribunal. E ali o juiz fala, olha, os seus crimes aqui são 50 milhões de reais. Vou colocar aqui um valor bem alto, porque a Bíblia diz que o preço da salvação é muito caro e ninguém pode pagar. Está no livro de Isaías. A salvação é cara, ninguém pode pagar, o preço é alto. Se você for ver aquela parábola do credor incompassivo, ali também é um exemplo de salvação e é caro. O credor, ele não poderia pagar a dívida, ele foi preso. Então, já que você não pode pagar, então você vai ser preso. Aqui no Brasil é preso. Alguns estados dos Estados Unidos é condenado à morte, cadeira elétrica. Mas, de repente, entra nesse tribunal Jesus. Ele entra no tribunal e fala, olha, a dívida deste homem, pode colocar na minha conta que eu pago. Ali, Deus bate o martelo e
declara aquele pecador justo, justificado. Ele não tem mais nada para pagar, porque ele foi justificado pelo próprio Deus, através da fé em Cristo Jesus. Quando ele acredita no Senhor nosso Deus, quando ele acredita na morte, ele acredita no sacrifício, que aquele sacrifício foi por ele recebe aquele sacrifício, ali a fé faz com que Deus o justifique. Olha só, Gálatas 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Nós estudamos na aula passada que a lei não justifica, a lei não salva. A lei era só para mostrar para o pecador que ele era pecador. Agora, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Olha só, isso acontece hoje. Quando você for pregar para alguém, ele vai dizer assim, ó, não, eu tô quite. Né? A justificação, meus irmãos, ela acontece, só para entender, a justificação acontece no momento que o pecador crê. Justificar é declarar ele justo. Não é tornar santo, tá? Não é que na hora que ele recebeu Jesus, ele se torna santo, já está livre de todo pecado e não vai pecar mais. Não é isso. Esse é um outro processo que acontece. Ele continua pecador, mas acontece um outro processo que é a santificação. A justificação é só uma declaração diante de Deus que os seus pecados foram perdoados. A justificação, essa foi uma briga também de Martinho Lutero, uma luta na Reforma, porque a Igreja Católica cria que a justificação, ela acontecia no final da vida da pessoa, e lá no final da vida ia ter uma análise da vida dela, se ela fez tudo direitinho, se ela fez as coisas corretas, aí ela seria justificada e declarada justa. Mas a Bíblia não diz que é assim. A justificação, ela vem pela fé em Cristo, não é pelas obras da lei, não é por aquilo que a gente faz. Mas isso está muito na mentalidade do povo, não é só naquela época da Igreja Católica, isso continua até hoje. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse dia minha filha estava assistindo aqui um youtuber fazendo uma brincadeira. Ele estava fazendo uma brincadeira e ele colocava a mão em uma máquina, né? Vocês já viram muito isso aí nesses programas? Coloca a mão lá numa máquina e a máquina faz umas perguntas para você. E você tem que dizer se é verdade ou mentira, né? E aí a máquina vai confirmar se você está falando a verdade ou está falando a mentira. E aí aquela máquina perguntou para ele, né? O pessoal da produção fez a pergunta lá: você é de Deus? E o youtuber respondeu: eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu fiz a catequese, eu fui batizado na Igreja Católica, eu fiz a crisma, eu participo da missa, então eu sou de Deus. Olha só a conclusão que ele chegou, porque que ele é de Deus. Porque ele cumpriu algumas regras religiosas lá da religião dele, ele chegou à conclusão de que ele é de Deus. E a máquina confirmou, realmente, ele está falando a verdade, ele é de Deus. Você vê que essa mentalidade, ela está no coração do ser humano hoje. Então, se você pratica boas obras, se você faz as confissões da sua igreja, isso não é só na Igreja Católica, nós vemos que muitas igrejas cristãs hoje pregam isso também. Se você fizer tudo certo aqui, na nossa igreja aqui, você cumprir todas as regras, devolver o dízimo, fizer todas as confissões aqui que a igreja pede, seguir tudo que acontece aqui, você será justificado. E a justificação vem lá no final, na hora da morte, né? O perdão e a justificação é declarado justo. Vamos ver o que acontece. Nessa doutrina da justificação, tem duas coisinhas aqui para os irmãos entenderem. Tem uma outra... Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo ok? Tá dando para entender ou não tá entendendo nada? Escreve aí nos comentários que eu tô vendo aqui. Tô entendendo nada, irmã, tá muito rápido. Ou tá entendendo?
né? Assim desenhado, olha só, o plano da salvação está desenhado aí para a gente entender. Dentro da doutrina da justificação existe essa palavrinha que você vai entender agora perfeitamente. Dentro da justificação existe uma palavrinha, tá ok, tá todo mundo entendendo, chamada imputação. O que é imputação? A gente conhece muito o termo amputação, né? A pessoa diabético lá teve um probleminha no pé e teve que amputar um dedo. Foi retirado dele, amputado, foi retirado dele um dedo ou um membro, né? Sofreu um acidente, teve que amputar o pé, a mão. Amputação. Esse termo é o contrário, imputação. Você vai colocar dentro, né? Significa creditar, colocar na conta, imputar. O que acontece na cruz, meus irmãos? Olha lá o nosso desenho. Nós temos um Deus justo, segue aí o desenho, que precisa cumprir a sua justiça. Ele precisava condenar o pecador à morte. Ele usa também da sua misericórdia, ele não condena o pecador à morte. Ele pega o seu filho e condena o seu filho à morte. Seu filho é condenado, é levado à cruz. Naquela cruz é imputado o pecado do pecador em Cristo. Isso é chamado de doutrina da imputação. A doutrina da imputação implica em imputar em Cristo o nosso pecado. Coloca-se na conta dele, acredita na conta dele. Nós agora não temos mais aquele pecado que nos condenava. Lembra daquele versículo? Nós vamos falar dele aqui. Ele foi aqui, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi imputado o seu pecado. Você que estava lá naquele júri lá, onde o juiz ia te condenar à morte. Entra Cristo e fala, coloca na minha conta. Então é imputado em Cristo o seu pecado. Na cruz ele recebe toda a ira de Deus sobre ele e morre naquela cruz. A Bíblia diz que ele morreu, tá? Muitas doutrinas naquela época diziam que ele não havia morrido. Mas a prova da morte dele é que ele foi sepultado. Ele foi sepultado e foi colocado guardas para guardar o seu sepulcro. Naquela cruz ele toma o nosso pecado, é acreditado na conta de Cristo. Está lá o pezinho lá em cima, né? O pecado é acreditado nele. E ali, Cristo leva o nosso pecado. Vamos ver um versículo que fala sobre isso. Vamos ver um versículo que fala sobre isso. Tá tudo ok aí? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. Ou, aliás, 1 Pedro. Vou fechar aqui. Entrar de novo. 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2, 24, essa é a doutrina da imputação. Cristo, ele leva ali, sobre ele na cruz, toda a ira de Deus, e ali na cruz sofre pelos nossos pecados. O que é a doutrina da imputação? Só para a gente terminar aqui, meus irmãos. No Antigo Testamento, essa doutrina já existia. Cristo já ensinava, o nosso Deus já ensinava para a humanidade ali, para o povo de Israel, para a nação de Israel, a doutrina da imputação. Quando a pessoa levava um cordeiro lá, a pessoa ia para o culto, a nação de Israel ia para o culto era um local de arrependimento, o culto era um local de choro pelos pecados, o culto era um local de sacrifício. A pessoa levava um cordeiro, e aquele cordeiro, o que ele fazia? O pecador, o penitente,
Ele tinha que colocar a sua mão sobre o cordeiro. No dia da expiação, era o sacerdote que colocava a mão sobre o cordeiro. E ali, o pecado do pecador era transferido para o animal. E o animal morria no lugar do pecador. Por que tinha que morrer? Por que tinha que passar por isso? A morte é uma coisa tão triste. Imagina os animais morrendo. A gente poderia ouvir ali os gritos dos animais morrendo, sendo sacrificado. Porque Deus já estava mostrando para o pecador, Deus já estava mostrando ali o preço do pecado. Que o pecado tem um preço muito caro. O pecado causa ódio, ira, causa ira em Deus. E tem um preço muito caro. O salário do pecado é a morte. Então precisava morrer. Precisava ter derramamento de sangue. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o pecador tinha que morrer. E ali ele morria, o animal tinha que morrer, e ele morria no lugar do pecador. Essa é a doutrina da imputação. Ela já foi falada, ela já foi pregada no Antigo Testamento, e as pessoas já tinham isso em mente. O povo na nação de Israel, quando Cristo morre na cruz, vocês lembram de João Batista batizando lá no Jordão? Quando Cristo entra no Jordão para ser batizado, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João já tinha na sua mente aquele cordeiro que morria no lugar do pecador. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus não conhecia pecado, ele era santo, não temos dúvida sobre isso, ele era santo, ele não conheceu o pecado. Ele não pecou, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas ele levou sobre ele os nossos pecados, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora não para por aí, não. Não tem só isso. A doutrina da justificação tem mais um detalhe. Nós temos aqui a imputação, né? Nós já falamos, foi imputado sobre ele os nossos pecados. Mas tem um outro detalhe aqui também que Paulo nos fala em 2 Coríntios. Vamos ver aqui a doutrina da dupla imputação. Dupla imputação. O que é dupla imputação? Primeiro, a setinha estava para cima, não foi? Setinha para cima. O pecado do pecador sobe para Cristo. Quer dizer, Cristo levou os nossos pecados. Nós fomos justificados. Vamos voltar para o cenário do juiz lá, para o cenário do fórum, onde estão sendo julgados pecadores. O pecador recebe o perdão do pecado. Cristo entrou lá e falou, olha, pode acreditar na minha conta o pecado dele. Foi imputado em Cristo o pecado. Só o que acontece agora? Você não tem mérito para ir para o céu. Como que você vai para o céu? Você não tem mais pecado. Pecado foi acreditado em Cristo. Mas como que vai para o céu? Agora não tem mérito em você. É como se você condena, o juiz condena aqui um assassino a 30 anos de prisão. Aqui no Brasil não cumpre os 30, né? Mas ele fica lá na cadeia, lá ele cumpre todos os anos que ele foi ordenado a cumprir. Né? Ele cumpre ali todos os anos. Parou a transmissão? Vocês não estão me ouvindo? Voltou. Parou, voltou. Voltou. Tá tudo ok, né? Estão me ouvindo aí? Agora eu já estou falando da doutrina da dupla imputação. Vamos lá para o cenário do juiz. Está lá, o juiz perdoou a dívida. O pecador, ele pagou, né? O condenado lá, que assassinou uma pessoa ou roubou, ele cumpriu todos os anos de cadeia dele que ele precisava cumprir. Tá quite a dívida. Tá quite. Só que acontece, ele não tem mérito. Quando ele voltar para a sociedade, alguém vai querer dar emprego para ele? Quando ele sai da cadeia, 30 anos de cadeia, será que ele pode ser gerente do banco? Alguém vai colocar ele para ser gerente de uma loja? Não tem mérito, não tem justiça nele.
Ele cumpriu o pagamento do pecado, mas não tem mérito para ir para o céu. E o que Deus faz agora, meus irmãos, na doutrina da dupla imputação? Deus pega a justiça de Cristo e transfere para nossa conta. Ô, glória! Você pode dar um glória aí? Deus pega a justiça do homem justo e transfere para nossa conta. Você tinha um débito na sua conta. Você conhece algum gerente que faça isso? Você está precisando de dinheiro. E o gerente liga para você e fala, olha, eu transferi aí 1 milhão para sua conta. É por isso que quando a gente diz que o pecador é salvo, ele recebe um caminhão de bênçãos. É muita coisa, meus irmãos, que tem na cruz. Olha só. A irmã Adriana já deu um glória aí, glória a Deus. É transferido do pecador. Aliás, é transferido de Cristo, a justiça de Cristo para o pecador. Ele é justificado e agora ele tem mérito para ir para o céu. Como assim é transferido a justiça? Vocês já pararam para pensar que Cristo veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados? Por que ele não já veio adulto? De repente chega ali no Gólgota já, chega em Jerusalém aquele homem, é condenado, é preso e morre na cruz. Deus não poderia fazer isso? Já mandar ele adulto, com a idade de morrer? Mas não, ele veio bebê. Ele se fez carne. Ele teve que ter um corpo de carne, um corpo de homem, uma natureza humana, para estar aqui neste mundo, ser tentado, passar por todas as tentações e não pecar. Ele cumpriu a justiça aqui no mundo. Ele cumpriu a lei de Moisés. Você sabe por que Cristo só começou o seu ministério com 30 anos? Por que ele não começou com 12? Porque 12 ele já estava no meio dos doutores. Por que ele não começou a pregar com 12? Ele não começou a pregar com 15, com 20? Ele tinha que cumprir a lei de Moisés. A lei cerimonial da nação levítica, da tribo de Levi, dizia que você só podia começar um ministério sacerdotal com 30 anos. Então, Cristo estava dentro da lei, cumprindo toda a lei, cumprindo toda a justiça. Aqui na terra, ele cumpre toda a lei. Ele não pecou, ele cumpriu a justiça para que nós fôssemos justificados. Ali na cruz, o nosso pecado é imputado nele e a justiça dele é imputada no pecador. Você recebe agora a justiça. Agora você tem mérito para ir para o céu. Por causa das suas obras? Porque você participou do crisma lá, como o rapaz falou, foi batizado? Porque você faz evangelismo de rua? Porque você participa de todos os cultos na igreja? Porque você é do ministério do louvor, da oração, da intercessão? Porque você é evangelista? Não! Você é justificado. Porque a justiça de Deus, a justiça de Cristo, agora é imputada na sua conta. Não é por causa de obras, não é por merecimento algum, a Bíblia nos diz, não é por causa de cumprimento de lei, por causa de cumprimento de rituais cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, é porque Deus usou da sua graça para contigo, Deus usa da sua graça para com o pecador e justifica o pecador. Agora ele justifica. Nosso Deus é maravilhoso, nunca vamos pagar essa dívida. Alguém colocou aqui nos comentários. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você é justificado pela fé, você tem paz, você pode ter paz, não existe mais separação entre você e Deus. É isso que você precisa ter em mente quando você for às ruas pregar, evangelizar. Tenha em mente isso. Agora, para finalizar, irmãos, vou finalizar aqui com esse slide. Tinha muito mais coisa para falar, mas vamos finalizar. Nós vamos ter mais aulas, a gente pode voltar nesse assunto. Como o pecador pode ser justificado? Como o pecador pode passar por esse processo que a gente falou aqui? Imputação. Deus imputa o pecado de Cristo no pecador, imputa a justiça de Cristo no pecador. Aliás, falei tudo errado agora. Deus imputa o pecado do pecador em Cristo.
imputa, coloca na conta do pecador a justiça de Cristo. Como que o seu pai pode ser justificado? A sua mãe que não conhece Jesus ainda, o seu vizinho que está perdido, o seu amigo da escola que está perdido, como que eles podem ser justificados? A Bíblia diz que é pela fé em Cristo. E como que nós temos a fé, meus irmãos? Como que a fé vem? Como que eles podem alcançar a fé? O que a Bíblia diz? Nós estudamos na primeira aula. Pela pregação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Teu amigo, teu vizinho, teu parente, só pode passar por esse processo de justificação se ele ouvir a pregação da palavra. É o evangelismo bíblico, é o evangelismo claro, é o evangelismo que mostra para ele que ele é pecador, que Deus é santo, que Deus é o justo juiz, que não está junto com o pecado, que não tem como Deus estar junto com o pecado, ele não pode contemplar o mal. Mas esse mesmo Deus, com tanto amor que nos amou, o pastor Diogo vai dizer para vocês, ele tem algumas estatísticas, que quando você chega para o pecador e fala, você sabe o que Cristo fez por você? 90% das pessoas dizem não. As pessoas carregam um crucifixo no pescoço. Numa vez eu estava dando esse estudo e um jovem falou, irmã, eu não vou pregar mais não, sair na rua pregando, todo mundo sabe isso aí. Já teve tanta coisa falando de Jesus. Às vezes algum crente pensa assim, o pessoal já assistiu tanto filme de Jesus, na Páscoa passa tanto filme, a Paixão de Cristo que o Mel Gibson fez, né? Mas eu quero dizer para vocês, no filme A Paixão de Cristo, fala alguma coisa da justificação? Os filmes que passam na televisão mostram o que Cristo fez pelo pecador? Mostra alguma relação da cruz com o pecador? Não mostra. É o evangelismo bíblico que vai mostrar a relação da cruz com o pecador. Às vezes a pessoa carrega uma cruz, carrega um crucifixo, passa em frente à igreja católica e se benze, mas ela não entende qual é a relação que tem aquela cruz com ela. E é o evangelismo que vai mostrar isso. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Não, você também não pode omitir a ressurreição. Ele não está morto. Nós não servimos um Deus morto. Nós não estamos falando de um Deus morto. A ressurreição é o que prova que o sacrifício de Cristo foi aceito lá na cruz do Calvário. A ressurreição é o que prova que Deus aceitou esse sacrifício. E agora nós estamos livres. Nós estamos reconciliados com Deus. Reconciliados, pois, com Deus, temos paz. Reconciliados por Cristo, temos paz com Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que foram justificados pela fé. Aleluia! Glórias a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe. Nós teremos uma próxima aula com o pastor Diogo Carvalho. E depois nós podemos voltar ainda em mais alguns assuntos sobre a cruz, para falar com os irmãos sobre essa cruz maravilhosa. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar agradecendo a Deus, que essa palavra é muito linda, meus irmãos. Eu confesso que eu choro quando eu estou estudando isso, porque é algo que corta o nosso coração e o pecador precisa saber disso. O homem perdido precisa saber que Cristo deu a sua vida por ele. É maravilhoso, ele vive, ele está conosco e ele pode salvar a humanidade. Vamos orar agradecendo a ele. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela cruz do Calvário. Muito obrigado por ter aberto as portas do céu para nós. Hoje nós somos justificados pela tua graça. Hoje somos justificados, ó Deus, pelo poder da tua palavra quando cremos em ti. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário, enviando o seu filho para morrer por nós. Que o nosso coração se encha desse amor. Que o coração dos meus irmãos se encha desse amor.
que os corações sejam incendiados por esse amor, para que nós saiamos às ruas, para que abramos a nossa boca, para dizer a toda a humanidade, Deus te ama e morreu por você na cruz do Calvário. No nome de Jesus é que nós agradecemos, ó Pai, que o Senhor guarde a cada um que está nos ouvindo nesta noite e dê uma boa noite de descanso a cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.